O Guilherme tem altas habilidades e TDAH. Para a gente chegar nesse diagnóstico foi uma longa caminhada. Desde pequeno, o Guilherme se destacava por duas características. Por ele ser muito inteligente, ele foi muito precoce na área verbal, ele era uma criança que tinha umas ideias muito além da idade. E a outra característica era a agitação. O Guilherme era extremamente agitado. Para nós, como pais, a agitação era o que mais aparecia. Era muito difícil lidar com ele. A criança que ela tem o TDAH, ela pode estar em 3 grupos principais. Uma, ela ser predominantemente desatento. Outra, ela ser predominantemente hiperativo impulsivo ou o tipo combinado, onde a criança ela é tanto desatenta quanto hiperativa impulsiva. Em termos clínicos, como é que a gente percebe essa criança no processo terapêutico? São extremamente agitados. Então, eles são muito sensíveis aos estímulos ambientais. Então, qualquer barulho, qualquer brinquedo diferente chama muito a atenção deles. Eles têm dificuldade de foco. Eles têm uma fala muito rápida. Então, quando você está conversando com eles, você tem que, às vezes, pedir para a criança respirar, falar um pouco mais pausado, porque ela fala muito continuamente sobre o que ela sente e pensa. Ela é desatenta, então muitas coisas chamam a atenção dessa criança. Então, se ela passou a borboleta, elas estão olhando. Então, o teu trabalho vem muito do processo de entendimento do que ela está vivendo, do que ela está sentindo, para que você entre no mundo dela. E para fazer a entrada no mundo dela, você tem que ter uma habilidade terapêutica de condução. O Guilherme foi bastante cedo para a escola, por volta de 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses. Mas até aí essas características não apareciam. Talvez aparecesse mais a questão da inteligência, do verbal, que era bastante avançado. Por volta dos 3 anos, eu lembro que um dia ele tinha uma atividade na escola que era um filme que ia ser passado para as crianças. E quando eu estava indo buscá-lo, uma mãe estava conversando com a professora e essa mãe queria saber como é que tinha sido a atividade e tal. E a professora falou assim, olha, correu tudo bem, até o Guilherme conseguiu assistir o filme, até o Guilherme ficou quieto. Então, nessa hora, me instalou que o Guilherme tinha virado um termômetro, né? Se até o Guilherme conseguiu, então tinha sido assim um avanço para a sala, tinha dado 100% certo. E a gente percebia que ele não se adaptava muito ao colégio, ele era muito expansivo, muito movimento, e aí eles indicaram a gente até conversar com uma psicóloga. O diagnóstico dela foi o seguinte, que o Guilherme tinha hiperatividade, mas que ela não tinha conseguido achar o sintoma da agressividade nele, que viria junto com a hiperatividade. Mas que era para eu ficar tranquila, que a agressividade ia surgir com o tempo. Foi um diagnóstico assim que nos deixou bastante preocupados e tal. Eu não voltei mais nessa psicóloga. Aí eu continuei na mesma escola, mas em outra unidade. Essa outra unidade era maior e eu achava que talvez tendo um espaço maior, mais atividades, o Guilherme ia se agitar, ia poder explorar mais os espaços, correr, brincar, e com isso ele iria conseguir ficar mais calmo dentro da sala de aula. Eu achava que ele iria conseguir se adequar ao ambiente da sala. Mas aí percebeu-se até que ele não se adaptava àquele colégio e que aí fomos procurar um especialista, um psiquiatra, e levamos ele para ter alguma coisa mais técnica, né, mais específica para analisar. E ele, primeira coisa que ele descartou assim de cara, que não era hiperativo, não era uma questão de puramente hiperatividade.
e achou que pudesse encaminhar ele para fazer alguns testes. A gente não tinha exatamente a compreensão disso na época e foi para uma psicóloga que fez os testes e apurou primeiro que ele tinha altas habilidades. Essa agitação dele provavelmente vinha do fato de que, como ele já tinha aprendido, como ele já sabia o que as outras crianças estavam aprendendo, ele não conseguia ficar quieto, né? Então a agitação dele vinha em função das altas habilidades. De uma maneira, essa hiperatividade foi descartada. Bom, no começo ele receitou medicamento, mas medicamento para o Guilherme se adequar. Mas até então a gente não sabia do TDAH. E era uma medicação que até, como ele era muito pequeno, a medicação tinha que ser separada, não podia ser aquela dose toda, tal. E a gente acabou não vendo também um grande retorno, mas junto com esse psiquiatra a gente percebeu, por sugestão dele, que talvez mudasse de colégio. E a gente acabou então um colégio que tivesse uma forma de olhar esse tipo de criança mais expansiva um pouco diferente. Primeiro ano do Guilherme foi fantástico. No segundo ano, a gente teve novos problemas. Que aí o Guilherme entrou no segundo ano já era uma característica de fila, ficar sentado, né, matérias e tal. E aí a professora começou a reclamar, o colégio começou a me chamar e tal. Aí a gente resolveu fazer uma nova testagem, porque eu acho que até a gente desconfiava das altas habilidades dele, em função, né, de toda essa situação da escola, e até porque as altas habilidades não apareciam nas notas. A escala Wechsler de inteligência é um teste psicométrico que vai avaliar o potencial intelectual. Ele é um modelo de avaliação que veio padronizado dos Estados Unidos para o Brasil e ele vai medir o potencial intelectual da criança. É um teste que vai trabalhar muito na ordem verbal e vai mensurar várias áreas do conhecimento da parte da inteligência da criança. Ela vai nos levar a um coeficiente de inteligência que vai nos mostrar, por exemplo, em casos de crianças superdotadas, se elas têm um potencial intelectual que está muito acima da média. É importante dizer que no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade pode acontecer o que nós chamamos de dupla excepcionalidade, que é quando a criança, concomitante ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, pode ter altas habilidades ou superdotação. Fizemos essa nova testagem, apareceu novamente as altas habilidades. No quarto ano, ele começou a apresentar também comportamentos que levavam ele para fora da sala, que ele se agitava demais, reclamações. Aí a gente conversou com a escola e fomos procurar um psiquiatra. Aí esse psiquiatra, conversando com o Guilherme, fez várias consultas e aí pela primeira vez a gente teve o diagnóstico do TDAH. Ele tinha por volta de 9 anos de idade. E aí acho que esse diagnóstico do TDAH nos trouxe respostas. Um diagnóstico muito detalhado, por quê? Primeiro porque a gente não pode se ater só aos testes psicométricos, né? Então a gente pode usar uma escala de inteligência, uma escala de avaliação, mas eu acredito que muito vem da observação clínica. E essa observação é feita na interação com a criança no processo terapêutico. Então eu diria que um processo de avaliação ele vai incluir os testes psicométricos, uma boa observação clínica da criança, uma boa entrevista com os pais e um olhar atento à escola. Então, são vários aspectos que vão estar acontecendo concomitante ao processo terapêutico. O diagnóstico, ele traz um misto de preocupação e alívio. Alívio porque, enfim, você tem um norte, você sabe o que ele tem, você encontra uma resposta. E preocupação porque a gente sabe que isso traz grande sofrimento e vai acompanhar ele sempre. E vai ser uma caminhada para ele aprender a lidar com isso.
É um misto, né? Porque primeiro você fala, poxa, ele tem alguma coisa que é um problema para ele, né? E por outro lado, pelo menos você já fica aliviado de que, bom, é isso então, quer dizer, conseguimos descobrir exatamente o que é. Então, como é que a gente pode trabalhar isso para melhorar a vida dele, não só a dele, né? Porque também é uma dificuldade maior para os pais conviver com uma situação dessa, né? Porque a criança te demanda muito, né? Então, mas foi isso que eu te disse, é um alívio e é uma preocupação, é um conjunto de situações, né? Eu, como uma analista do comportamento, sempre trago a família para o setting terapêutico. Eu trabalho muito um processo de orientação à paz, onde eu mostro para a família, eu trabalho com a família as dificuldades que a criança apresenta no processo terapêutico e também nos contextos da criança, porque a criança ela vem das dinâmicas dos seus contextos. Então eu sempre trabalho em paralelo com a família e com a escola. Na família especificamente, com um processo de orientação sobre a educação e sobre como que a família está trabalhando com essa dificuldade da criança, no sentido de trabalhar a criança no seu máximo potencial, de olhar que a criança, apesar de ter dificuldades, ela tem muita potencialidade, que a família não olhe só para o erro, mas que ela passe a olhar essa criança muito no seu acerto. Eu acho fundamental o diagnóstico. Se eu tivesse parado no primeiro diagnóstico de hiperatividade, eu estaria até hoje esperando o componente agressividade. Se eu tivesse ficado só no diagnóstico das altas habilidades, eu estaria até hoje sem entender por que o desempenho dele não era tão bom, não era tão melhor. O segundo diagnóstico, que foi das altas habilidades e só, ainda deixaria perguntas sem respostas em relação à agitação, em relação ao próprio desempenho do Guilherme na escola. Só quando eu tive o diagnóstico das altas habilidades e do TDAH, eu consegui entender mais o meu filho. Eu consegui ter um olhar mais aguçado, eu consegui entrar mais no mundo do Guilherme. O TDAH ele acaba trazendo uma situação que respinga em toda a família. Essa agitação do Guilherme, ele acaba tumultuando o dia a dia, ele acaba... ele traz muita... Ele chega a desestabilizar a família. Não é fácil. Não é fácil. Mas quando você percebe, quando você entende que ele faz aquilo, mas não para enfrentar, não por falta de limites. Por muito tempo eu achei que era falta de limites. Você consegue entender melhor, você consegue aceitar melhor, você consegue trabalhar melhor o Guilherme. O tratamento, ele vai olhar as habilidades, então eu vou ter que trabalhar essa criança no potencial que ela tem, porque ela é uma criança que tem um potencial imenso e que precisa ser olhado, mas ao mesmo tempo eu vou precisar trabalhar nas dificuldades dela, né? Então ela tem uma dificuldade, que é o quê? A hiperatividade, a desatenção, a dificuldade de organização, mas ao mesmo tempo ela é uma criança extremamente inteligente, muito criativa. Então eu vou ter que ponderar esses dois lados, eu vou ter que estar ao mesmo tempo potencializando aquilo que ela tem de bom, mas ao mesmo tempo ajudando ela a criar estratégias para lidar com as suas dificuldades. Eu acho que foi muito bom, porque isso também ajuda muito aos pais a entender melhor como lidar com isso, né? O que a gente pode fazer para ajudar. Ajuda ele também, porque eu acho que acaba ele desenvolvendo também uma relação de confiança com o psicólogo. Eu acho que isso é muito importante, né? E percebe muitas vezes a gente consegue ter uma troca melhor de informações, até mesmo porque a primeira fase que a gente fez foi até dele com a família também, né? Então isso acho que foi muito bom. Guilherme, para você, o que é o TDAH? Pelo que eu sei, né,
problema, né? Pra mim também é um problema bem grande. Por que pra você é um problema? Porque acaba incomodando muitas pessoas. É bem ruim. E eu acabo me incomodando porque fico muito agitado. De que maneira você acha que você incomoda? Eu acho que eu fico muito agitado, sabe? E aí eu fico enchendo o saco das pessoas bastante, querendo que, assim, que elas me deem atenção o tempo todo, sabe? A relação interpessoal e a autoestima, elas têm uma correlação, né? Crianças que têm baixa autoestima, elas têm uma tendência a querer agradar muito o outro, né? Porque elas muitas vezes são taxadas como as que incomodam, ou como as que dão problema, ou como as que estão sempre cutucando o colega. Então elas têm uma tendência nas relações a fazer muito aquilo que o outro quer, né? E não muitas vezes colocando para fora os seus sentimentos, os seus pensamentos. Então é como se elas se blindassem da parte externa, porque elas são tantas vezes criticadas que elas se fecham. Então é muito importante que no trabalho terapêutico se trabalhe essa relação interpessoal no sentido de mostrar para essa criança que é importante que ela fale do que ela sente, do que ela pensa, que ela se coloque frente ao outro e não só acredite que ela é de fato só um negativo, que a gente olhe também e mostre para essa criança que ela tem muita coisa positiva, muitos aspectos, muitas características boas e que a gente precisa valorizar. E então o trabalho interpessoal também eu acho que vem de uma conscientização social de que nós não temos que olhar só para normalidade. Nós precisamos olhar para aquilo que é visto como o fora do padrão ou o dito como uma loucura de uma outra forma. Porque essas pessoas elas também precisam ser olhadas, elas precisam ser respeitadas, tanto quanto aquelas que nós olhamos e dizemos que são normais. Guilherme tende a ser comigo principalmente, mais fechado, né? Ainda estamos, junto com o psicólogo, nós estamos trabalhando isso, pode ser também um pouco de característica minha. Agora, ele no começo ele tinha relacionamentos múltiplos, né? E isso foi até uma questão que preocupou um pouco o pessoal do colégio, porque o pessoal acredita que ele precisava desenvolver amizades específicas, né, mais duradouras, mas ele conhecia o colégio inteiro conhecia ele, né? Então, uma vez até teve um comentário que ele queria, que no tempo, quando ele começou, né, nesse colégio que ele está agora, que é mais coisas, que eles fazem a festinha de aniversário, e no colégio e uma brincadeira da própria diretora lá da regional que para fazer o aniversário do Guilherme ia fazer uma quermesse, né? Por causa que conhecia tanta gente que foi assim. Agora eu acho que eu percebo que ele está afinando, na evolução dos anos ele tem tido relacionamentos mais firmes, mais específicos com determinadas pessoas. Está criando esses vínculos mais fortes, né? Como é o seu dia na escola? A rotina é bem carregada e é difícil de controlar, mas eu tomo remédio e fico tranquilão. Mas é bastante prova, bem chato. E o seu relacionamento com as pessoas da escola, amigos, professores? Eu acho que eu tenho um bom relacionamento, eu tenho bastante amigos e eu acho que a gente tem uma relação boa. A psicologia tem uma visão um pouco controversa do uso da medicação. Eu, enquanto terapeuta, trabalhando tantos anos com criança, eu percebi que em alguns casos a medicação ela é necessária. Por quê? Porque ela vai ajudar a criança a desenvolver o autocontrole, mas ela não pode ser usada como um fim em si. A terapia, a orientação à paz, o trabalho com a escola é fundamental. Não se deve usar só a medicação como o único benefício para o tratamento de uma doença, né? Existem outras coisas que precisam também ser olhadas fora a medicação. Você sabe o porquê que você toma remédio? Eu acho que é para me deixar mais concentrado e me acalmar mais. E como você se sente por você tomar remédio e quando você toma? Eu acho que eu fico bem mais calmo e eu acabo me preferindo tomando remédio, porque aí eu não encho as pessoas, eu me sinto melhor. E pra você, o que são as altas habilidades? Não sei. Ninguém nunca me falou. Como ele tem uma alta habilidade, a sociedade diz,
não vamos olhar para aquilo, porque tem tantas outras dificuldades que precisam ser olhadas. Eu acredito que o Brasil, enquanto país, ainda tem muito a desenvolver o olhar sobre as qualidades, sobre as forças e virtudes das pessoas. A gente está muito acostumado a olhar a dificuldade, mas as pessoas, elas também são dotadas de potencialidades, e eu acho que muitas vezes no nosso país isso não é olhado. Então, nas altas habilidades, eu acho que é importante desenvolver programas de atenção, treinamentos, capacitações para lidar com esse tipo de demanda. Isso é muito pouco trabalhado no nosso país ainda. Ana Luísa, como é ser irmão do Guilherme? É uma coisa um pouquinho difícil, porque o Guilherme ele é muito agitado e ele é, assim, eu não sei, mas eu acho que ele tenta, assim, jogar mais pra ver se melhora, não sei, ele joga muito e ele não para. Ele grita muito quando ele tá com os amigos dele, quando eu peço pra ele parar. Aí ele se irrita, ele é bem agitado. Mas no final de tudo, assim, você gosta do seu irmão? Sim, muito.